Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Neste vídeo eu gostaria de falar um pouco mais sobre a repercussão do documento Fiducia Supplicans, uma declaração assinada por Francisco, na qual se permite a bênção sacerdotal a pessoas em situação irregular, isto é, normalmente adultério, e casais do mesmo sexo, como se diz, isto é, que praticam habitualmente a sodomia, pecado contra a natureza, que, segundo lemos dos catecismos tradicionais, como o nosso Catecismo da Doutrina Cristã de São Roberto Bellarmino, bradam ao céu por vingança. Então, segundo esse documento, parece que Deus faz descer a sua bênção. Ele fala de vários tipos de bênção e diz, bem, tem uma bênção que é uma bênção descendente, que é como aquela do livro de Números. Precisamente, essa bênção foi lida pelo padre James Martin a esse casal do mesmo sexo, como vocês podem ver claramente nesta imagem que saiu no New York Times. Então existem certas bênçãos que descem, então, vem de Deus para o padre e desce sobre o casal. Vejam que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, e por mais que as pessoas digam que isso ou não se refere ao casal, ou que isso não constitui uma aprovação da união, a imagem impõe para estas pessoas a realidade. No fim, é uma aprovação, um consentimento ou pelo menos um ok para eles, quem sabe com a bênção de Deus, conseguirem seguir na sua união que a Escritura chama de abominável. Mais do que isso, quando nós vamos ver o que desce sobre pessoas em uma situação irregular na Sagrada Escritura, vamos dar uma olhada ali em Gênesis capítulo 19, o que nós vamos achar descendo não é bem uma bênção, mas, na realidade, fogo e enxofre. Infelizmente, algumas pessoas ainda têm alguma noção de pecado, mesmo nesse ambiente já um tanto revolucionário, que é a Igreja pós-Concílio Vaticano II, a revolução modernista dos anos 60 que mudou tudo na Igreja Católica. Na verdade, quem mudou foram os católicos. A Igreja Católica é a mesma de sempre, mas as pessoas podem escolher seguir pelo caminho de Deus, que nos é transmitido pela Santa Igreja Católica, ou a pessoa pode escolher ser outra coisa. E a partir dos anos 60, escolheu-se ser outra coisa e começaram-se a introduzir várias inovações na Igreja, nos ambientes da Igreja, e as pessoas foram mudando. Infelizmente, isso acontece, faz parte da vida. Agora, a partir do momento que nós percebemos isso, nós temos que nos converter. É isso que se espera. E vemos talvez alguns sinais nesse sentido, em face de tanta calamidade, em face desse imenso ato de aprovação ao pecado da parte de certas conferências episcopais. Esse é o assunto principal que eu gostaria de falar aqui nesse vídeo. Saiu no Rorate Caeli, um site que nós acompanhamos em inglês também, pronunciamento de várias conferências episcopais, principalmente na África, tem também na Ucrânia. Novamente aqui na África, né, vocês veem os artigos em que se coloca uma oposição forte, né, mais ou menos forte, nós já vamos comentar com algum detalhe, a essa bênção, inclusive chegando a proibi-la nos seus territórios. Então é muito interessante nós considerarmos isso e nós vamos ir um pouco além, como nós costumamos fazer sempre. Vamos tentar refletir por que na África, por que acontece de na África existir uma visão a respeito desse pecado que infelizmente na Europa se perdeu e agora até no Vaticano. Então por que isso acontece? Então vamos tentar entender um pouco ao final desse vídeo. Mas primeiramente vamos resumir para vocês as declarações, o teor das declarações de 3 conferências na África e uma na Ucrânia. A primeira foi num país chamado Malawi, um país colonizado pelo Reino Unido, Grã-Bretanha, Inglaterra, como queiram chamar, e estes bispos, esse país é um país pequeno que fica na África Austral, ou seja, no sul, para o sul, a parte sul da África e para
o Oriente, não é? Então, neste país, esses bispos têm uma conferência, como tem a CNBB aqui no Brasil, etc, etc, todos em comunhão com Bergoglio, infelizmente, e, no entanto, pelo menos nessa matéria, eles procuram por freio ao caos promovido por Francisco. Então, do quarto ponto, eles dizem o seguinte: considerando o que se disse acima, e para evitar confusão entre os fiéis, direcionamos que, por razões pastorais, que bênçãos de qualquer espécie para uniões do mesmo sexo, de qualquer espécie, não sejam permitidas em Malawi. Então, isso eles dizem, essa ênfase no de qualquer espécie é para que não tenha nada mesmo, entende? Quer dizer, nada, nada, nada. Nenhum tipo de casal dessa forma, nenhum tipo de bênção, qualquer que seja, certo? E depois foi a vez dos bispos da conferência e de Zâmbia se colocarem contra a bênção maldita, como nós bem chamamos, porque existem 3 razões, como vocês podem ver no nosso vídeo, pela qual essa bênção na realidade é uma maldição sobre o dito casal, uma maldição sobre o sacerdote e uma maldição sobre todos aqueles que de uma forma ou de outra contribuem com esse tipo de bizarrice, para dizer o mínimo. Então vamos lá, eles diziam o seguinte: a fim de evitar qualquer confusão e ambiguidade pastoral, bem como para não violar a lei do nosso país, olha que interessante, para não violar a lei do nosso país, que proíbe as uniões e atividades entre pessoas do mesmo sexo, a conferência orienta que a declaração do Dicastério para a Doutrina da Fé de 18 de dezembro de 2023, relativa à bênção de casais do mesmo sexo, seja considerada para reflexão posterior, further reflection, e não para implementação na Zâmbia. Ou seja, vamos pensar sobre isso mais para frente, mas por enquanto, nada disso por aqui. Vai embora a declaração, nós não queremos seguir isso por aqui. Por fim, a Conferência dos Bispos da Nigéria, que é o país da África com maior população, né, um dos países de destaque da África, na atualidade, eles dizem de uma maneira inequívoca o seguinte: em conclusão, a Conferência dos Bispos Católicos da Nigéria assegura a todo o povo de Deus que o ensinamento da Igreja Católica sobre o casamento permanece o mesmo. Não há, portanto, nenhuma possibilidade na Igreja de abençoar uniões e atividades entre pessoas do mesmo sexo. Isso iria contra a lei de Deus, os ensinamentos da Igreja, as leis da nossa nação e as sensibilidades culturais do nosso povo. Então, olha que interessante, parece que as periferias fala-se tanto, os apoiadores de Francisco falam tanto, que ele é o Papa das periferias, ele mesmo fala que ele vai até as periferias, que nós precisamos ir até as periferias, mas as periferias não querem receber essas inovações propostas por ele, não querem receber isso. E isso, inclusive, como vocês viram, é uma coisa que vai contra a legislação do país deles. Por que será? Vamos aprender um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Primeiro, deixa eu só completar, não posso deixar de notar que também na Ucrânia, os bispos de lá, não da mesma forma, não de uma maneira tão incisiva, proibindo em seu território, mas pelo menos fizeram críticas a esse documento. Eles disseram que falta distinções nesse documento, que pode gerar muita confusão, muita ambiguidade, que não pode haver nenhuma bênção para viver uma vida em pecado. Então, não é por aí, segundo eles, você sai abençoando uma pessoa que a partir dali, saindo dali, ela vai sair mais forte para continuar vivendo aquela vida. Aquela vida atrapalhando o próximo ali, um atrapalhando o outro, como eu falei no nosso primeiro vídeo sobre esse assunto. Então, não é por aí, é isso que eles disseram e ficou assim. Agora, vamos tentar entender um pouco a situação da África, porque que uma grande parte dos países da África tem legislações contrárias à sodomia, contrárias à união de pessoas do mesmo sexo, à propaganda dessas coisas,
etc, etc, enquanto nós aqui é tudo pelo contrário. A legislação é no sentido de aprovar essas coisas. E quando eu digo assim, que eles têm uma legislação contra, é uma legislação contra que já é prevista, mas que, aliás, avança no sentido de ser ainda mais contra. Quer dizer, deixe-me ser mais específico aqui, vamos para uma notícia que nós separamos. É uma notícia aqui do dia 29 de maio de 2023, que fala sobre Uganda. O presidente da Uganda, promulga a lei anti-LGBTQ, que inclui pena de morte. Então, nessa lei, nós separamos aqui uma parte do artigo, ela diz assim: as relações entre pessoas do mesmo sexo, que já eram ilegais em Uganda, assim como em mais de 30 países africanos, nessa nova lei, ela estipula a pena de morte para infratores em série contra a lei e transmissão de uma doença terminal como HIV/AIDS, através da relação, nem vou ler aqui como ele escreveu. Também determina uma sentença de 20 anos para promover ou por promover a homossexualidade. Então, as pessoas podem dizer assim: mas esses são países bárbaros e por isso que tem essa legislação. Não, na verdade, essa legislação, esses países africanos receberam da Europa cristã. Eles foram colonizados e civilizados, principalmente no período ali do século XVIII e XIX. Particularmente no século XIX, que nós notamos uma forte presença de missionários, etc., e organizando esses países que depois se tornariam estados independentes. E eles herdaram, então, a legislação do século XIX das metrópoles, que os colonizaram. Então, no caso, por exemplo, de Malawi e Zâmbia, e eu acredito que da Nigéria também, foi a Inglaterra. E a Inglaterra ela tinha, até o século XIX, uma legislação contrária a essas coisas. Eu penso até o começo do século XX. Então, isso vem ainda de regimes políticos que, embora já tenham passado por um certo processo revolucionário, já fazia algum tempo, ainda conservavam uma legislação de inspiração cristã. Então, o que aconteceu na África? Esses estados se organizaram e tornaram-se independentes, mas a legislação continuou a mesma que eles tinham recebido. Enquanto que na Europa foi abandonada a legislação de inspiração cristã por uma legislação de inspiração favorável a essas coisas que são contrárias à lei de Deus. Compreende? Então aconteceu esse processo. A África não passou por esse processo em primeiro lugar. Então, o que aconteceu na Europa, que muitas pessoas não entendem, foi uma revolução que teve impacto sobre a Igreja Católica, em particular nos anos 60. E nós estamos sobre essa revolução. Não é um estado normal de uma civilização cristã. Entende? Houve realmente uma subversão da ordem cristã, da nossa civilização, e, no entanto, ela existia. Não se trata de uma ficção, de uma utopia, de um sonho. E até os dias de hoje, de uma certa maneira, ainda existe na África. Olha que curiosidade interessante. Não é? Quer dizer, ainda existe, ainda funciona e inclusive avança. Muito interessante. Quer dizer, nós temos que pensar além do que a gente vê, muitas vezes, em uma meia dúzia de países. Quer dizer, o mundo é maior do que a gente pensa e a possibilidade de organização da sociedade vai muito além de um estado como esse que nós estamos vendo, um estado ateu, que não tem princípios morais claros e não coloca um comportamento adequado, não procura que as pessoas ajam de uma maneira conforme os ditames da natureza e os ditames da religião. Na maior parte da história era diferente, não era como acontece hoje em dia nos nossos países. Nossos países são um caso à parte, são um caso de um estado disfuncional, um estado, ou melhor, um sistema político inovador no sentido de ser uma tentativa, um laboratório, algo assim, um teste de laboratório. E vejam essas coisas que nós estamos comentando aqui, esses avanços e esses progressos, e vocês me digam se vocês acham que isso realmente está dando certo.
pelo menos do ponto de vista moral. A mim parece que não, a mim parece que nós estamos regredindo, né, até aquele capítulo 19 do livro de Gênesis. Agora, vamos avançar um pouco mais. Além dessa situação, tá, da legislação cristã herdada por esses países, você tem um outro fator que nós não podemos negligenciar também, que é a questão do Islã. Quer dizer, países que têm uma quantidade de muçulmanos expressiva, né, eles tendem a ter políticas contra esse tipo de coisa, porque nesse ponto o islamismo segue a lei natural e o Corão, creio eu também, como o próprio Antigo e Novo Testamento, nossa Sagrada Escritura, é contrário a esse tipo de pecado contra a natureza, tá? Inclusive na ordem pública, quer dizer, uma coisa que é considerada uma calamidade sobre uma sociedade ela ser afetada, acometida, né, por uma quantidade crescente desse tipo de atitude antinatural, que inclusive pode levar ao prejuízo da sociedade, como aconteceu, como você vê na Sagrada Escritura mesmo. Em vez de descer bênção sobre o povo, desceu fogo e enxofre. Né? Então, não é isso que nós queremos para as nossas sociedades, né? Pelo menos nós cristãos. Nós vemos que os que não o são, parece que querem o castigo, não é? Mas no Iraque não é assim. O Iraque bane que a mídia, a imprensa, use o termo homossexualidade. Ele diz que eles devem usar o termo desvio sexual. Porque, afinal de contas, homossexualidade, essa abstração inventada, como eu já comentei no vídeo sobre a sinodalidade, no século XIX, não existe. O que existem são atos de uma pessoa, né, contrários à natureza, contrários à função, a função reprodutiva do ser humano, não é? Existem incentivos a essa operação, e aí existe questão de, ao fim, né, haver, como no caso da alimentação e outras coisas, né, outras coisas naturais e necessárias para o ser humano, a fruição, algum prazer, porém esse prazer venéreo não é o objetivo da coisa, né? O objetivo é incentivar a função, não é? A inclinação da natureza é para isso, não é? Então, para a reprodução. E quando você tem um ato que atenta contra a ordem normal e natural das coisas, isso aí é um desvio, né? Porque a ideia é outra, não é? Então, é isso que nós notamos aí de acordo com o que sabemos sobre esse assunto. É claro, com base em São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, Suma contra os Gentios, vocês podem consultar também, está certo? Então, queria fazer esses comentários adicionais, achei oportuno falar um pouco sobre essa repercussão, mas o mais importante que todos vocês têm que entender é uma coisa que o padre Sylvester Berry escreveu em uma obra sobre a igreja, uma obra de apologética e dogmática, em que ele fala sobre a situação da igreja no fim dos tempos, não é? De acordo com as profecias do Apocalipse. Isso eu quero que vocês prestem muita atenção. Ele diz assim, nesse livro, tradução nossa: as profecias do Apocalipse mostram que Satanás imitará a igreja de Cristo para enganar a humanidade. Ele estabelecerá uma igreja de Satanás em oposição à igreja de Cristo. O anticristo assumirá o papel de Messias. Seu profeta desempenhará o papel de Papa e haverá imitações dos sacramentos da igreja. Haverá também prodígios mentirosos que imitam os milagres realizados na igreja. Parece não haver razão para que uma falsa igreja não se torne universal, ainda mais universal do que a verdadeira, pelo menos por um tempo. Isso o padre Sylvester Berry escreveu na obra The Church of Christ, an Apologetic and Dogmatic Treatise, de 1927, páginas 119 e 155. Então essa explicação dele mostra assim que não é toda igreja que se diga católica, que se diga universal, ainda mais em uma época estranha como a nossa, deve ser tida imediatamente como a Igreja Católica. Compreendem? A Igreja Católica é que professa a fé católica integralmente. É aquela que segue os sacramentos tradicionais da Igreja Católica, e não novos sacramentos.
é aquela que tem santos que fazem verdadeiros milagres e não esses prodígios mentirosos, essas bênçãos mentirosas que nós estamos vendo aí, que em vez de trazer para as pessoas graças do céu, traz o quê? Potencialmente fogo e enxofre, traz uma maldição. Então vamos prestar atenção a essas coisas. Existe a Igreja Católica dos séculos e existe uma falsa Igreja Católica instalada a partir de uma revolução feita por hereges conhecidos e condenados previamente pela Igreja, pelo magistério da Igreja, sobretudo do Papa São Pio X. Estes são os modernistas. E, por ocasião do Concílio Vaticano II, eles estabeleceram uma nova religião, com seus novos sacramentos, suas novas práticas, sua nova missa, enfim. E é por conta disso que nós chegamos a esse ponto. Entende? Tudo tem um princípio, tudo tem uma causa. E nós precisamos saber essas coisas para que nós possamos nos orientar de uma maneira adequada. Está bem? Então é isso que nós procuramos fazer aqui no canal do Controvérsia Católica. Espero ter dado alguma contribuição com esse nosso vídeo. Forte abraço, fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.